Bom, pessoal, boa noite. Vamos prosseguir aqui para encerrar o módulo. Da mesma forma de ontem, né, eu vou fazer a aula expositiva. Quem quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode falar. Novamente, eu não tenho acesso ao chat, porque a tela está aberta para mim aqui. E talvez se vocês levantarem a mão faz o barulhinho, né? Mas eu não sei. Pode ser o barulhinho de levantar a mão, ou pode ser outra coisa, né? Então vocês fiquem à vontade. E aí depois ao final vou abrir para a gente prosseguir nas perguntas, tá? Nas colocações de vocês. Bom, ontem, só para recapitular, ontem a gente viu o feminicídio propriamente, o artigo 121A, né? O novo tipo penal, dos crimes que envolvem o homicídio de mulher em razão do gênero. Agora nós vamos ver os outros pontos da lei. Tá? Além do próprio homicídio, né, que ganhou essa nova tipificação, outros crimes também sofreram transformações. Tá? A lesão corporal, ameaça, os crimes contra a honra, a contravenção de vias de fato. Mas também houve modificações nos efeitos da condenação e na lei de execução penal também. Então, procurar fazer esse apanhado aqui. Eu confesso que hoje, pode ver, eu ainda estou de camisa, tudo aqui. Eu acabei de chegar, eu não consegui falar na editora e um cupom de descontos para o livro, mas eu vou pedir e assim que me mandarem, eu mando via a coordenação para os alunos, tá? Bom, então vamos lá. Vamos tratar de efeitos da condenação, né? Bom, o que são os efeitos da condenação? O principal efeito da condenação é a pena, né? A pessoa foi condenada, o principal efeito é a pena. Mas nós temos efeitos secundários da condenação, que são consequências que vão além da pena, né? Em geral, quando o crime gera proveito, gera lucro ilícito, a lei determina que haja a perda desse produto. No caso do instrumento do crime, a lei também em geral determina que, em regra, o condenado perde o instrumento do crime. Mas existem outros, né? Como, por exemplo, o pai ou mãe que pratica um crime contra o próprio filho menor pode perder o próprio poder familiar sobre aquela criança. E a Lei 14.994 trouxe, né, alguns efeitos da condenação para o caso de crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher. A redação é um tanto confusa, né? Foi difícil sistematizar isso, tá? Interpretar isso de uma maneira não ambígua, porque foram inseridos efeitos da condenação que, em geral, têm natureza de efeitos específicos, mas que entraram como efeitos genéricos, no caso da violência doméstica contra a mulher. Tá? O que é o efeito genérico? O efeito genérico é aquele que é aplicado automaticamente. Então, foi condenado, aplica-se o efeito da condenação automaticamente. Já o efeito específico precisa de fundamentação, decisão fundamentada para ser aplicado. Tá? Então, vamos ver quais foram, né, os efeitos da condenação, né? Lembrando que esses efeitos foram incluídos no artigo 92, que trata dos efeitos específicos, só que esses efeitos que entraram que deveriam ser específicos acabam sendo genéricos por força da lei. Aqui já é a primeira confusão. Então,
os efeitos que entraram no artigo 92 não são específicos como determina o próprio artigo 92, porque eles entram como uma exceção, como efeitos genéricos. Então, vamos lá. Primeiro, perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Tá? O artigo 92, né, que estipula a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, é aplicado para aqueles casos em que o crime é praticado em razão do cargo, da função pública ou do mandato eletivo. Tá? Então, assim, um indivíduo que pratica um crime de peculato, usufruindo do seu cargo público, se condenado, ele perde o cargo também. Né? A nova lei instituiu que pessoas condenadas por crimes contra mulheres por razão de gênero, ainda que não tenham relação com o cargo, a função ou mandato exercido, também perca. Tá? Então, um vereador, tá, que agrediu a esposa foi condenado, esse crime não tem relação com o cargo exercido. No entanto, a lei entende que essa pessoa não pode continuar no exercício desse cargo público, ou mandato eletivo, no caso que é mandato eletivo. Então, ele não pode continuar a exercer esse mandato eletivo. Tá? Isso vale para o funcionalismo público em geral, para cargos públicos, funções públicas em geral, né? Seja cargos políticos, seja cargos técnicos, temporários ou efetivos, tanto faz. Tá? Então, o entendimento é que, ainda que o crime não tenha relação com cargo, função ou mandato, o condenado perde. Tá? Porque a regra do artigo 92 é de que o efeito da condenação tem que ter relação com o crime praticado. E aqui é uma exceção. Tá? Então, essa primeira hipótese, né, reflete aqui uma intolerância, tá, com violência de gênero para o exercício de cargos públicos, funções públicas ou mandato eletivo. Tá? E só para complementar aqui, na análise da lei surgiu uma dúvida, né? Até porque o projeto tramitou ano passado, durante as eleições municipais, e entrou em vigência depois. Aí surgiu a dúvida: e se o indivíduo praticou o crime, né? Praticou o crime, foi condenado, é candidato e vem a ser eleito posteriormente à condenação? Tá? Ou o sujeito praticou o crime, é eleito e posteriormente vem a condenação. Tá? A lei será aplicada, ela tem efeito retroativo ou não? E aí, a interpretação, né, mais adequada para os princípios da aplicação da lei penal no tempo é que deve levar em consideração que o crime tenha sido praticado, né, posteriormente à vigência da lei para incidir esse efeito da condenação. Tá? Então, se alguém praticou um crime de violência doméstica, se elegeu e foi condenado, tá? A lei não poderia ser aplicada porque essa previsão não existia à época. Tá? Essa previsão não existia à época. À época em que o crime foi praticado, a previsão para perda de cargo, função ou mandato eletivo era para crimes que tinham relação com esses cargos, funções ou mandatos eletivos. Tá? Incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela. Aqui, novamente, esse efeito
ele ficava restrito aos crimes que tinham relação com o poder familiar, com a tutela ou a curatela. Então, pai que foi condenado por lesão corporal contra o filho, né? O tutor condenado por apropriação indébita contra o tutelado. Aí vem a Lei 14.994 e expande isso, tá, para qualquer crime de violência doméstica, ainda que não tenha relação com o exercício do poder familiar, tutela ou curatela. Então, se a gente levar em consideração que pode, por exemplo, um pai, o pai de uma criança, ser condenado por praticar um crime contra a mãe da criança, a esposa dele, ou ex-esposa, em caso de condenação, ele perde o poder familiar em relação ao seu filho, ainda que ele nunca tenha encostado a mão, nunca tenha agredido a criança. Tá? É uma forma de efeito automático de acordo com a lei. Isso leva a uma questão, claro, pode até ser, né, que um pai que venha a ser condenado porque praticou um crime contra a mãe da criança, não seria de bom cuidado, de bom grado que ele não continuasse a exercer a função, o poder familiar. Mas o fato de praticar um crime no âmbito da violência doméstica não quer dizer que esse agente não seja um bom pai. E isso acaba afetando a própria criança, né, que pode perder o contato, pode perder o relacionamento com o seu pai, ainda que ele seja condenado. Então, também é outro ponto que precisa de reflexão, que pode ser discutido juridicamente em relação à intranscendência da pena, né? Porque essa pena acaba afetando a criança, o filho do condenado, por um crime que não tem relação com o poder familiar, a tutela ou a curatela. Então, novamente, é preciso que essa interpretação seja revista, que o Supremo pode rever isso, entendendo até pela inconstitucionalidade, por ferir o princípio da intranscendência da pena, porque a pena acaba afetando as crianças que muitas vezes têm um bom relacionamento com os pais. Tá? Esse caso, eu sempre lembro do exemplo do Pablo Escobar, né, que o filho dele chegou a escrever um livro dizendo que ele era um excelente pai. Né? Tem um livro do filho do Pablo Escobar, que foi até traduzido para o português, que ele é uma pessoa terrível com todo mundo. Né? Inclusive com a esposa, com as amantes, mas com os filhos, não. Né? E aqui é um exemplo, né, de uma pessoa que não precisaria perder, né, o contato, o poder familiar em decorrência dos crimes praticados que não tinham relação nenhuma. Bom, impedimento para assumir cargo, função pública. Peraí. Desculpa. Aqui é o impedimento para assumir o cargo. Lá no primeiro era a perda, a perda. Então, quem não exerce o cargo, né, entra nessa terceira hipótese, que é o impedimento. Tá? Então, a partir do trânsito em julgado, né, a nova lei proíbe que pessoas condenadas possam assumir cargos públicos, funções públicas ou mandatos eletivos. Tá? Novamente, não precisa ter qualquer relação com o crime praticado. Tá? E, novamente, vem a questão da aplicação da lei no tempo. Né? A lei só é aplicada sem a possibilidade de retroatividade para crimes cometidos antes da lei. Então, o crime tem que ser praticado a partir de 9 de outubro de 2024, que foi a data que entrou em vigência a nova lei. Se a pessoa pratica o crime
assume a função pública e venha a ser condenado posteriormente, né, ou vem ser eleito ou aprovado no concurso, ele não pode ser impedido, ficar impedido de assumir o cargo, a função ou o mandato letivo. Tá? Pode acontecer, claro, de uma decisão fundamentada, o juiz entender que há incompatibilidade, né, entre a condenação e o cargo, a função pública e o mandato eletivo. Mas mesmo assim, isso é questionável juridicamente, porque antes a gente tinha a perda do cargo, não o impedimento para assumir. Tá? E então essa nova hipótese que traz o impedimento para assumir precisa ser analisado do ponto de vista jurídico aí, né, pela proibição da retroatividade para crimes praticados anteriormente à vigência da lei, ainda que posteriormente, né, haja aí uma perspectiva, né, de assumir cargo, função ou mandato eletivo. Novamente, voltando para as eleições. Né, o sujeito pratica o crime é eleito para o cargo eletivo, vereador ou prefeito, e depois vem a condenação. Ele não pode ser impedido de assumir esse mandato eletivo. Então, o que a lei traz de grande novidade, né, é que esses efeitos são automáticos. Né? Novamente, na redação original da parte geral do Código, o artigo 92 traz os efeitos específicos, efeitos que precisam de fundamentação para ser aplicados. Né? Porque esses efeitos devem ter relação com o crime praticado. Aí vem a nova lei e traz uma exceção ao artigo 92, afirmando que esses efeitos são automáticos no caso de crimes praticados contra mulheres por razão de gênero. O melhor teria sido colocado esses efeitos lá no artigo 91, que trata dos efeitos automáticos. Né? Geraria menos confusão do que colocar no artigo 92, o artigo 92, que já é exceção do artigo 91, e a gente tem a exceção da exceção. Então era melhor ter colocado no artigo 91, para ficar mais coerente. E outro ponto importante também, né? Os efeitos da condenação devem ser limitados aos tipos penais que prevêem a violência de gênero contra a mulher. O que significa isso? Um homem pode praticar qualquer crime contra uma mulher, tá? Em regra geral. Mas nem todos os crimes prevêem a modalidade qualificada ou a causa de aumento se o crime é praticado contra a mulher pela condição de gênero. Então, assim, um homem pode praticar um roubo contra uma mulher? Pode. Mas lá no roubo não tem previsão, né, de a pena agravada ou de causa de aumento se o roubo for praticado contra a mulher pela condição de gênero. Quais são os crimes que prevêem essa hipótese, né, do crime praticado contra a mulher em razão do gênero? É o homicídio, né, o feminicídio, lesão corporal, ameaça, o crime de perseguição, o stalking, os crimes contra a honra e as vias de fato, contravenção de vias de fato. Então, para esses crimes, a aplicação automática desses efeitos da condenação. Tá? Por quê? Porque o texto da lei diz: se o crime é praticado contra a mulher por razões de gênero, aplicam-se automaticamente esses efeitos da condenação.
Então é por isso que precisa ter a previsão expressa no tipo, tá? Para não haver uma interpretação extensiva dos efeitos da condenação para atingir aqueles casos que não tem previsão na própria lei 14.994, que foi a lei que instituiu esses novos efeitos da condenação. Pode perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor. Obrigado. Não? Tá. Eu gostaria, boa noite. Oi, boa noite. Que tem tipo, gentileza, quais são os tipos? Feminicídio, lesão corporal, stalking, que mais? Feminicídio, lesão corporal, stalking, ameaça, os crimes contra a honra e a lesão, a contravenção de vias de fato. Contravenção de vias de fato. Esses são os que admitem essas perdas de cargo, de funções, de mandatos, é isso? Isso, esses efeitos automáticos. Perfeito. Tá? Obrigada. Nada. Por quê? Porque, assim, novamente, qualquer crime pode ser praticado por um homem tendo uma vítima mulher. No entanto, esses efeitos automáticos, por serem uma norma que restringem direitos, uma norma que restringe direitos do condenado, ela tem que ser aplicada restritivamente, né? E só esses tipos penais que prevêem modalidades específicas de crimes praticados contra a mulher por razão de gênero. Tá? Os outros não prevêem essa modalidade. Então, para outros crimes, podem ser aplicados os outros efeitos da condenação, não esses automáticos que foram incluídos pela nova lei 14.994. Tá? Bom, aqui, lesão corporal. Pessoal, deixa eu pedir 10 segundos, só para pegar o relógio. Eu deixei meu celular, relógio, deixei tudo longe, senão eu perco a noção do tempo. 10 segundos, só para pegar lá. Pronto. Vamos falar então da lesão corporal. Tá? A lesão corporal, que é o crime que mais tem ocorrências no âmbito da violência doméstica, né? Felizmente, né? Mais que o feminicídio, não que seja uma boa, mas apesar de ser a lei do feminicídio, o crime que mais acontece é a da lesão corporal, que não é tão grave quanto o feminicídio. Também sofreu alterações, né? E foi uma alteração aqui bem negativa. Eu vou explicar por quê. Assim, quando veio o projeto para análise, assim, eu questionei, eu olhei e falei, cadê as modalidades de lesão corporal aqui contra a mulher? Porque não tem. Você tem uma única qualificadora com uma pena de 2 a 5 anos, mas não tem distinção se é lesão leve, grave, gravíssima, não tem. E, ao mesmo tempo, não dá para usar a regra dos outros parágrafos para alcançar esse, porque aí seria o caso de fazer uma analogia em Alan Parte. O legislador é que errou. Né? Que acontece aqui na lesão corporal? Quando vem a lei que inclui a violência doméstica na lesão corporal, que inclui o parágrafo 9º e o parágrafo 10, ele diz, claro, diz que a violência doméstica pode ser praticada no âmbito, né,
das habitações, coabitações, e o parágrafo 10 traz as modalidades de qualificadoras. Eu vou até. Eu não coloquei texto de lei para não ficar uma coisa muito. Para não ficar uma coisa muito massiva, mas eu vou colocar o Código Penal aqui para vocês. Vocês estão enxergando o Código Penal aqui? Sim, professor. Que fica mais fácil para explicar por que foi uma mudança aqui. 129. Quando vem a lei da violência doméstica aqui de 2004, ela insere o parágrafo 9º, que diz: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, com quem conviva, tenha convivido, prevalecendo seu agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, reclusão, 2 a 5 anos. Né? Então, a gente vê que violência doméstica, essa expressão violência doméstica, abrange qualquer tipo de sujeito ativo, sujeito passivo, desde que existam essa relação entre eles descrita aqui. Então, existe violência doméstica, por exemplo, se um neto agride o avô que é idoso. Né? Existe violência doméstica da esposa que agride o marido. Então, existe violência doméstica de mulher contra homem. Só que a violência doméstica contra a mulher é que tem esse tratamento diferenciado para aplicação da Lei Maria da Penha, né? E tem as suas particularidades. Então, o que acontece? A gente tem aqui pena, reclusão, 2 a 5 anos, por parágrafo 9º. O parágrafo 10 diz: nos casos previstos nos incisos 1º a 3º, que são as hipóteses de lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, aqui, tá? Então, se a gente tem uma dessas hipóteses aqui, parágrafo 1º, parágrafo 2º ou parágrafo 3º, tá? Se uma dessas hipóteses acontece no âmbito do parágrafo 9º, as penas, vejam, as penas indicadas no parágrafo 9º são aumentadas de 1/3. Então, se houver lesão grave ou gravíssima, por exemplo, do neto contra o avô, eu vou lá no parágrafo 1º, que é a lesão grave. Pena de 1 a 5 anos. O parágrafo 10 diz que essa pena de 1 a 5 ela vai ser aumentada de 1/3. Se for gravíssima, a lei diz que eu vou pegar essa pena de 2 a 8 anos e aumentar de 1/3. Tá? Mas veja que a regra diz, o parágrafo 10 faz remissão exclusivamente ao parágrafo 9º. Tudo bem? Aí a nova lei vem e inclui o parágrafo 13. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A, ou seja, de acordo com as condições de gênero, a pena reclusão de 2 a 5 anos. Tá? E agora, se for lesão grave, se for gravíssima, se for seguida de morte, a gente não tem um parágrafo 14 aqui, tá, que traz a regra do parágrafo 10. Então, o que acontece? A gente chega por uma interpretação exclusão que o parágrafo 9º prevê para todas as hipóteses de violência doméstica a pena de 2 a 5 anos. Tá? Na modalidade simples. Se for grave, gravíssima ou seguida de morte, aplica-se a regra do parágrafo 10.
A nova lei diz, bom, agora, se for violência doméstica praticada contra a mulher em razão do gênero, não se aplica mais o parágrafo 9º, se aplica o parágrafo 13. Tá? Tem uma regra específica. No entanto, a gente não tem um parágrafo 14 similar ao parágrafo 10. Então, aqui, tanto faz se a lesão é simples, grave, gravíssima ou seguida de morte. A pena vai ser sempre de 2 a 5 anos. Tá? Porque eu não posso pegar o parágrafo 10 e aplicar por analogia ao parágrafo 13, porque isso é uma analogia em Malam Partem. Então, era melhor o legislador ter ficado quieto aqui e falar, ó, tá bom o parágrafo 9º, tá bom o parágrafo 10, acabou. Todo caso de violência doméstica, seja contra a mulher, tudo vai entrar essa regra. Esse parágrafo 13 restringe a punição para casos de violência doméstica praticada contra a mulher por condição de gênero. Vocês entenderam a questão aqui? Por que tem essa restrição agora na aplicação da pena? Porque o legislador simplesmente criou esse parágrafo 13, mas esqueceu de prever as hipóteses de lesão grave, gravíssima ou seguida de morte. Portanto, vai sempre aplicar o parágrafo 13. E pior, né, que uma outra solução seria, bom, então vamos aplicar o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, né, se for uma lesão grave contra a mulher, aplica o parágrafo 1º, então, pelo menos a pena vai ficar maior. E aí que está o engano, né, porque a gente vai ter a lesão simples com pena de 2 a 5 e uma lesão gravíssima com pena de 2 a 8, mesmo a pena mínima. Ou seja, o legislador fez uma confusão, o legislador esqueceu e, ao mesmo tempo, criou uma hipótese que até agora não vi aventada, mas eu cheguei até já a conversar com amigos para trocar uma ideia a respeito do tema. Houve uma hipótese de abolir o crime. Né? Porque, se eu sou condenado por lesão gravíssima contra a mulher, tá? A uma pena aí de 6 anos, 7 anos, eu vou falar, mas espera aí, agora a pena de violência doméstica gravíssima contra a mulher é de 2 a 5. Eu tenho direito à redução da pena. A nova lei é mais benéfica. Tá? Aí, se isso for invocado, o Supremo vai ter que trabalhar, talvez, com a questão da isonomia, né, proporcionalidade, dizer, não seria proporcional a nova lei, que é para ser mais grave, trazer um benefício no caso da lesão corporal. Ela é mais grave em todos os aspectos, exceto na lesão corporal. Então, é algo para a gente se pensar, é algo para refletir, né, e aguardar para ver qual vai ser o desdobramento disso, né, na jurisprudência. Vocês entenderam, então, esse ponto? Tá? Se alguém não entendeu, pode falar, tá? Fique à vontade. Qual foi o artigo do Código Penal, por favor? O 129, que sofreu essa mudança. Ok. Tá. Obrigada. Nada. Bom, e o que é a lesão corporal, né? Então, para efeitos aí de aplicação, né? O conceito de lesão corporal está na exposição de motivos da parte especial do Código Penal. Esse é um trecho
um trecho que é uma parte da lei que pouca gente lê, pouca gente se interessa, né? Mas a exposição de motivos é uma forma de interpretação autêntica, né? Porque é o legislativo interpretando a lei que o legislativo elaborou. E o conceito de lesão corporal está lá na exposição de motivos da parte especial, né? Que é a ofensa à integridade física, né? Ou a perturbação ou qualquer modificação no estado de saúde, seja saúde física ou mental. Então, lesão corporal não é só aquela ideia de ferimento, de sangue, de hematoma, né? A pessoa pode sofrer algum tipo de distúrbio psicológico decorrente de agressões, né? E isso configura a lesão corporal também. Tá? Então, a lesão abrange ofensas à integridade corporal, como também danos à saúde, tá? Seja saúde física, seja saúde mental. Aqui eu só coloquei para explicar melhor, né? Ofensa à integridade corporal, dano à saúde. E aqui voltando ao assunto, crime de violência doméstica, que está lá no parágrafo 9º, né? No caso do parágrafo 9º, não tem distinção se a vítima é homem ou mulher. O que interessa é o relacionamento, né? A relação existente entre a agente e vítima, né? E até a nova lei entra em vigência, era tudo muito mais simples. Porque a regra é violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º, pode ser aplicado para qualquer tipo de vítima. Agora, se for violência doméstica contra a mulher, então aí aplica-se, além de tudo, a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, tá? O próprio conceito de violência. Agora, os outros casos de violência doméstica não se aplica a Lei Maria da Penha. É bem mais simples, né? E aí, com a mudança da lei, né, que foi inserido até antes da Lei Maria da Penha, era tudo muito claro. Aí veio o parágrafo 13, que reduz o espectro do artigo 9º, do parágrafo 9º, que agora o parágrafo 9º fica restrito a casos de violência doméstica praticados contra homens ou mulheres, mas não em razão da condição do sexo feminino. Tá? Por exemplo, se pegar o caso de duas mulheres vou pegar duas estudantes universitárias que dividem um quarto de república. As duas brigam e uma agride a outra fisicamente. Aqui a gente tem, aparentemente, um caso de agressão porque a vítima era mulher. Né? Não havia ali foi um desentendimento, né? E a própria agressora, mulher, não agrediu a vítima por ela ser mulher. Mas tem a relação de coabitação, portanto, é caso de violência doméstica. Então, aplica-se o parágrafo 9º. Agora, se for violência doméstica contra a mulher pela condição de gênero, aí é o parágrafo 13. Tá? E a aplicação do parágrafo 9º para vítimas do sexo masculino, né, tem reconhecimento, inclusive, em jurisprudência. É bem tranquilo isso, não tem dúvidas a respeito. Professor, perdão. Eu cheguei um pouquinho atrasada na aula, não sei se o professor já explicou essa parte, mas como a gente identificar quando um crime ele é causado por condição do sexo feminino? Porque a maioria das vezes, dos casos que eu já peguei no escritório também, que já entrou pra gente, simplesmente pelo fato de ser mulher, normalmente já se aplica o feminicídio, já se aplica a violência doméstica com uma agravante da condição do sexo, que o crime foi cometido pela vítima ser mulher,
e não necessariamente porque o autor dos fatos quis cometer aquele crime pelo fato dela ser mulher. Como que a gente consegue identificar isso para a gente apresentar uma tese, uma defesa mais concreta? Não sei se eu consegui me expressar bem. Sim, sim, sim. Não tem uma regra, não tem uma regra clara definida por lei, né? A própria lei traz o conceito da lei já é genérico, né? Crime praticado pela condição de gênero. Aqui a gente extrai de doutrina e jurisprudência, né, alguns conceitos aí que envolvem uma exploração de vulnerabilidade. Então, o agressor aproveita-se de uma maior vulnerabilidade da vítima por ser mulher, né? Existe uma relação de dominação que não precisa ser física, mas pode ser uma dominação psicológica, financeira. Existe veja, a lei não exige que haja demonstração, né? Muitas vezes o agressor não vai dizer eu agredi porque ela é mulher, mas ele manifesta um sentimento de posse, um sentimento de propriedade, ele reconhece aquela vítima, por ser mulher, como alguém que deve ser submissa, como alguém que não tem o mesmo valor que ele tem. Então, quando eu falei, por exemplo, ontem do feminicídio, né? Existe essa, essa valoração, né, que o homem, por exemplo, no caso do ciúme, o homem diz, se a mulher se veste de uma maneira que eu não acho adequada, né, eu mato porque a vida dela vale menos do que a minha opinião. Ou eu mato porque ela me pertence. Aquilo é o meu objeto, né? Então, eu faço o que eu bem entendo com aquilo. Então, é aí que está essa condição, né? Até porque é um comportamento que dificilmente o agente teria se a vítima fosse homem também, tá? Então, assim, não tem uma regra clara. Existe uma presunção, principalmente naquelas situações em que há ou houve um relacionamento entre as partes, se há ou houve alguma medida protetiva concedida para proteger aquela mulher, né? E, e vale para aquilo também que tinha comentado ontem, né? Em relação a até casais homoafetivos, né? Se uma mulher exerce uma dominação sobre a outra e usa dessa dominação para agredir, para matar, isso configura, né, a violência de gênero, porque na visão do agente, né, ele despreza a vítima por ser mulher. Né? Até o livro que eu sugeri lá do professor Lucas Montenegro, lá do Ceará, que é um livro que trata especificamente da qualificadora, do fundamento da qualificadora. E ele diz, a maior reprovabilidade se dá pelo desprezo. Há uma relação de desprezo porque a vítima é mulher. Tá? Claro, é uma questão de fato, tem que ser provado, né? Mas existe essa presunção. Então, por isso que eu falei dos crimes, né? Dos crimes que, para aplicação do efeito automático da condenação, é preciso ter a previsão legal no próprio tipo penal de que aquela modalidade é mais grave se praticado pela condição de gênero. Porque, por exemplo, vou pegar aqui furto. Ou até mesmo, vou pegar furto. Furto. O caso de alguém que passa, pega o celular e foge. Tá? Provavelmente, o agente que pratica o furto, se ele tiver duas opções, eu vou pegar o celular de um homem ou de uma mulher, provavelmente ele vai pegar da mulher, porque se houver reação, houver resistência, fisicamente para ele é mais fácil.
Então, você pode até dizer, ó, ele praticou o crime contra aquela mulher por entender que ela era mais vulnerável. Então, ele se aproveitou disso. Mas não existe furto, previsão legal de furto mais grave quando praticado contra a mulher pela condição de gênero. Não tem. Tá? Mas a lei não define, mas pode acontecer. Então, eu não posso, pela ausência de previsão, eu não posso presumir, né, que um homem que tenha furtado uma mulher tenha praticado o crime pela sua condição de mulher. Agora, quando a lei prevê, né, aí, em algumas circunstâncias, é possível já fazer essa presunção. Então, então, se vamos pegar o próprio caso do feminicídio mesmo, né? Vamos pegar um caso que eu acho que é limite, assim, para a gente, que causa dúvidas. E aqui é dúvidas, existem mais dúvidas que certezas. Um sujeito que, insatisfeito com a chefia, ele é subordinado a uma mulher no trabalho, e, insatisfeito, vem a matar essa mulher, tá, por uma insatisfação, por algum descontentamento no trabalho. Aqui é uma situação que já não dá para presumir que é feminicídio. Porque aí teria que fazer prova de que ele só fez isso, só matou porque é mulher, porque se não fosse mulher, se o chefe fosse homem, ele não teria agido dessa forma. Mas se ele usa uma arma de fogo para matar a mulher que é seu chefe, que é sua chefe, ele poderia fazer isso com um homem também. Principalmente se for um caso, por exemplo, de emboscada, né? Então, aqui é um caso limite. Mas naquelas situações que aparentemente se enquadram no que a lei define como condição de gênero feminino, aí a gente parte da presunção. Tá? Então, agora, trazendo isso para a questão da defesa, né? Uma questão prática. Como é que se enfrenta isso? Argumentando que provavelmente o crime teria sido praticado da mesma forma se a vítima fosse homem, né? Por exemplo, tá? Se eu fosse defender um sujeito que agrediu uma mulher e fosse enquadrado por violência doméstica contra a mulher, se ele tivesse uma passagem pela polícia por uma briga qualquer com um homem, eu ia usar isso para dizer, ó, ele já brigou com um homem, já bateu num homem também. Tá? Então, provavelmente, não dá para dizer que ele só agrediu a mulher porque ela é mulher. Mas, ainda assim, né, por uma questão lógica, a gente pode concluir. Não é porque ele já bateu uma vez num homem que ele não agrediu essa mulher em razão da condição dela. Ele pode ter agredido um homem antes e agora agrediu uma mulher pela condição de mulher. Tá? Então, realmente, sim, é difícil porque a lei traz uma presunção. É uma presunção. E agora, o ideal, né, o ideal nessas acusações é que o ônus fique para a acusação. Então, ao fazer uma denúncia por feminicídio, não basta demonstrar que o agente matou a vítima, tem que demonstrar que matou a vítima em razão da sua condição, por ser mulher. Tá? Então, se por exemplo, se não existir nenhum fato passado que possa comprometer, né, assim, não tem nenhuma ocorrência registrada por essa vítima anteriormente, foi a primeira vez que ela foi agredida, talvez pode ser uma saída para mostrar que o sujeito não, o agente não
explorou uma vulnerabilidade da vítima. Mas, assim, é difícil. Estou falando para você, é difícil, né? É tentar desconstruir, mostrando que o elemento subjetivo, que é o dolo de agredir pela condição de mulher, não estava presente. E é só o caso concreto que vai trazer subsídios melhores, tá? Infelizmente, assim, não dá para trazer uma regra muito clara, bem específica, assim, pela ausência de previsão legal, tá? Eu peço desculpas por não conseguir ajudar mais nessa parte aí, sem ter um caso concreto para analisar, Ajudou, fico agradecida. tá? Que bom. Então, vamos lá. Aqui eu já tinha comentado, né? Então, aqui só para reforçar com vocês, né? A gente tem esse problema, né, do parágrafo 9º e do parágrafo 13, né, que no parágrafo 9º a gente tem a previsão da lesão leve, o parágrafo 10 prevê o caso de aumento nas outras modalidades, sem mencionar o parágrafo 13, ou seja, não dá para majorar a pena na lesão grave ou gravíssima ou seguida de morte no parágrafo 13, porque não tem previsão legal para isso. Tá? E aí, vamos ver como é que a jurisprudência vai se comportar, né? Porque além de não permitir a aplicação da pena maior, permite inclusive a retroatividade da lei, porque ela em tese é mais benéfica nesse aspecto, ela é mais benéfica para o acusado. Bom, crimes contra a honra. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. No caso de crimes contra a honra, o que a gente tem de novidade é uma previsão, né, lá nas disposições gerais dos crimes contra a honra, uma previsão que afeta calúnia, difamação e injúria. Então, tanto a reputação externa quanto a própria autoestima da vítima podem ser afetados. E o que é que tem de novidade aqui? Esse parágrafo 3º, né, prevê que a pena deve ser aplicada em dobro para crimes contra a honra cometidos contra mulheres por razões de gênero. Né? Então, seja para calúnia, seja para difamação, seja para injúria, a pena é aplicada em dobro, tá? Se o crime é cometido contra a mulher por razão de gênero. Aí, voltando à pergunta que foi feita anteriormente, aí tem que ver qual é o tipo de ofensa que foi proferida, o tipo de fato que foi imputado, né? Assim, esse é um tema bastante complexo, porque a Lei Maria da Penha traz o conceito de violência psicológica ali, violência moral e violência psicológica, que envolve várias formas, né? Não precisa xingar necessariamente, né, proferir uma palavra de baixo calão, principalmente palavras machistas, né? Mas o fato de, por exemplo, afirmar, assim, o marido que afirma para a esposa que ela é incompetente, que ela não tem condições de progredir na profissão, né? Usando isso como uma forma de violência psicológica, não poderia entrar aqui, porque apesar de atribuir um fato ofensivo à honra, né, dizer, ó, você não tem condições, você não tem capacidade, isso entra num tipo penal específico, né, que é da violência psicológica contra a mulher, que está previsto lá nos crimes contra a liberdade individual. Né? E lembrando que a nova lei não afetou
o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, para a configuração dos crimes contra a honra praticados contra mulheres por razão de gênero, é preciso analisar se tem qual o conteúdo da ofensa. Então, assim, se é um caso de ofensa machista, fica mais fácil de configurar. Né? Agora, se é uma ofensa proferida para tentar diminuir a vítima, né, pelo fato de ser mulher, né, também aplica-se a pena em dobro. Mas, novamente, voltando aqui, não é tão fácil, né, porque pode ter casos assim, que são limites. Né? Pegar por numa discussão de trânsito, né, um motorista descontente, então um motorista homem descontente com a motorista mulher que está na frente, sei lá, ele acha que ela está andando muito devagar, aí ele encosta o carro do lado dela, abre o vidro, disposto a xingar, né, e sem saber se é homem ou se é mulher, ele já está disposto a xingar, e tanto faz. Quer dizer, na cabeça dele poderia ser homem, poderia ser mulher, ele ia xingar do mesmo jeito. Né? Aí fica mais difícil, né, demonstrar que ela foi ofendida por razão de gênero. Né? Agora, se a ofensa proferida é uma ofensa machista, por exemplo, usando inclusive a condição de mulher para ofender, aí já fica mais fácil configurar, né, a causa de aumento. Tá? Agora, um ponto importante é que, no caso de injúria racial prevista na lei de racismo, não tem previsão para aumentar a pena em dobro. Tá? A lei acrescentou o parágrafo 3º no artigo 141. Artigo 141 do Código Penal, que trata das disposições comuns dos crimes contra a honra do Código Penal. A Lei 7716 tem as suas disposições gerais também. A Lei de Racismo tem as suas disposições gerais. E lá não teve nenhuma alteração. Como também não teve alteração na própria injúria racial. Por que eu estou falando isso? Porque a injúria racial, anteriormente, estava prevista no Código Penal, né? Migrou para a lei de racismo. Né? Hoje a gente tem 2 tipos de injúria consideradas qualificadas no Código Penal, né? Quando a injúria se der por motivos religiosos ou pela condição da pessoa portadora de deficiência, pela pessoa com deficiência, pela condição da pessoa com deficiência. Tá? Religião e deficiência. As demais formas de injúria qualificada, que é a injúria racial, foram para a lei de racismo. O legislador não se atentou a isso e não prevê essa causa de aumento. Então, se a injúria for racial e, ao mesmo tempo, tiver o conteúdo machista, não se aplica a pena em dobro. Tá? Porque isso seria uma analogia em Malam-Partem, a tentar preencher a lacuna que ficou na lei de racismo com o dispositivo do Código Penal para prejudicar a situação do acusado. Tá? O que a lei permite, tá, é a pena ser aumentada se a injúria racial acontecer, por exemplo, por meio de redes sociais. Né? Porque aí você tem uma ampla divulgação e a lei permite esse aumento de pena. Mas fora isso, não tem a possibilidade. Bom,
A regra do código, né, quando se tem mais de uma causa de aumento de pena, tá, a regra é: o juiz opta pela maior majorante, né, mas, excepcionalmente, a jurisprudência vem admitindo algumas situações a aplicação, a aplicação cumulativa se for fundamentado, né? Mas aí também tem que ter a aplicação do princípio da proporcionalidade. Se a gente pegar um crime contra a honra e aplicar várias causas de aumento em concurso, a gente pode ter um crime contra a honra com pena maior do que uma lesão corporal grave ou gravíssima, né? Então, a cautela determina usar a lei, né? Vamos usar a lei. Essas decisões que permitem a aplicação cumulativa de majorantes, de causas de aumento, essas decisões são decisões isoladas, né? Não são decisões predominantes, né? Mas pode ser que em breve isso se torne uma prática comum, né? E a gente tenha crimes menos ofensivos com penas maiores do que crimes mais ofensivos, com uma lesividade maior, tá? Vamos lá. Crime de ameaça. O crime de ameaça era outro problema envolvendo a Lei Maria da Penha. Porque a regra do crime de ameaça, até a nova lei, era que a ação era pública condicionada à representação. Tá? E a Lei Maria da Penha não permitia, a Lei Maria da Penha impedia a aplicação da Lei 9.099, que previa que no caso de lesão culposa, que prevê, né, que no caso de lesão culposa ou lesão leve, a ação penal é pública condicionada à representação. Então, a Lei Maria da Penha diz, olha, se for caso de lesão leve contra a mulher no âmbito da violência doméstica, a ação é pública incondicionada. Não se aplica a Lei 9.099. Só que a regra para que a ação penal seja pública condicionada na ameaça não está no 9.099, está no próprio artigo 147. E a Lei Maria da Penha não afasta essa regra, não afasta a regra da ação pública condicionada. Então, caso de ameaça envolvendo vítima mulher, no âmbito de violência doméstica, a ação era pública condicionada sempre. E agora a nova lei diz não. A ação é pública incondicionada, tá? Nesses casos em que a ameaça a vítima em razão da sua condição de gênero. Tá? E outra coisa que é importante, né? A ameaça é crime subsidiário. Né? Então, quando houver ameaça e essa ameaça se concretizar num dano mais grave, o crime mais grave absorve a ameaça. Tá? E, novamente, tem que levar em consideração, né, a relação entre agente e vítima, tá? Porque nem sempre a ameaça contra a mulher tem ação pública, a ação será pública incondicionada. O que é interessante é que na ameaça, novamente, pode cair naquela regra, né, da análise do caso concreto, de verificar se a ameaça que foi proferida, o mal que foi prometido, tem um viés machista, tem um viés de misoginia que facilita a configuração da ameaça pela condição de mulher. Bom,
A nova regra não tem aplicação retroativa, tá? Desculpa. Dobrar a pena, a regra que aplica, que dobra a pena, não tem aplicação retroativa, tá? Agora, e se for caso, por exemplo, de ameaça praticada antes da nova lei? Então, assim, a ação era pública condicionada e passa a ser pública incondicionada. Tá? A nova lei aqui, nesse caso, não pode ser aplicada retroativamente, tá? Porque se quando a ameaça foi praticada, a ação era pública condicionada, né, é preciso ter, né, a representação da vítima, ainda que esteja dentro dos 6 meses, né, que a partir da vigência da nova lei, e também está sujeito a prazo decadencial da mesma forma. Tá? Então, se houve decadência, vem a nova lei, torna a ação pública incondicionada, não retroage. O sujeito ameaçou a vítima no dia 8 de outubro e no dia 9 vem a nova lei. A ação é pública condicionada à representação. Tá? E pode sim haver a decadência. Tá? Aqui nós estamos tratando de lei penal material. Tá? Toda norma penal que afeta a pretensão punitiva tem natureza material. Tá? A norma de natureza processual altera procedimento. Quando altera a pretensão punitiva, ela tem natureza material. E aqui a decadência é uma causa de extinção da punibilidade. Então é uma lei material. Tá? Então ela só pode retroagir se for mais benéfica, não se for mais rigorosa. Tá? Então, hoje a gente está em fevereiro, ainda não, 9 de outubro, novembro, dezembro, janeiro, nós temos 3 meses, quase 4 meses da nova lei. Tá? Então, se no dia 7, 8 de outubro, houve ameaça, a lei entra em vigência no dia 9, tá? No dia 7 de outubro foi feita a ameaça. Tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. No dia 6 de abril ocorre a extinção da punibilidade por decadência se não houver a representação. Tá? Alguma dúvida? Se alguém quiser falar, pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, na verdade, não é muito sobre esse tema agora que você estava falando, mas, assim, se tem um caso, a mulher, ela sofre essa violência, né, mas ela não é cônjuge em si, né, se ela for amante, pode ser aplicada a lei também ou não? Pode ser aplicado, porque aí existe um relacionamento entre autor e vítima, né? E nada impede que o crime seja praticado pela condição dela de ser mulher. Certo. E mais uma dúvida. Se essa mulher, ela não reconhece isso, ela não consegue denunciar, tem alguma coisa que terceiros possam fazer ou não? Não, quando a ação é pública incondicionada, se a notícia chega ao Ministério Público, o Ministério Público é obrigado a tomar providências, porque aí, independentemente da vontade da vítima, o Ministério Público é obrigado a agir. Tá? Foi por isso, inclusive, que a Lei Maria da Penha excluiu, né, a necessidade de representação no caso de lesão corporal leve. Por quê?
a mulher que fosse vítima de lesão corporal leve, se em 6 meses ela não representasse a vontade de ver o marido, o agressor, julgado e condenado, extinguia a punibilidade. Ela tinha 6 meses para dizer, eu quero o processo. E algumas se sentiu acuadas, se sentiu ameaçadas, ou até mesmo havia uma pressão psicológica, né? Eu era estagiário, no final dos anos 90, eu era estagiário e já ouvi esses assim, relatos, né? Mulheres que diziam, olha, não falei nada porque o meu ex-marido disse para o meu filho que se ele fosse preso, a culpa era minha. A culpa seria minha. Então tem até essa pressão psicológica. Então a Lei Maria da Penha diz, olha, então agora, independentemente se a vítima quiser ou não quiser, o Ministério Público tem que agir. No caso de ameaça, também. Agora, no caso de ameaça, é a mesma coisa. Porque a ação é pública incondicionada. Então, se alguém tem conhecimento de violência doméstica contra a mulher e a vítima não faz nada, tem que informar o Ministério Público. Claro, juntar, se tiver provas, se tiver elementos, melhor ainda, né? Fazer uma representação para o Ministério Público, só comunicar. Né? Ou até mesmo na própria polícia, fazer um boletim de ocorrência, porque, sendo crime de ação pública incondicionada, a autoridade policial é obrigada a registrar a ocorrência. Né? Inclusive, a própria Lei Maria da Penha prevê esse dispositivo, né, que a autoridade policial é obrigada a registrar a ocorrência e executar as primeiras diligências, ainda que a vítima não tenha comparecido. Ainda que a notícia tenha chegado por terceiros, porque é muito comum acontecer isso. Tá? Então, quando alguém tem notícia, tem que comunicar a autoridade competente, ou o Ministério Público, ou fazer um boletim de ocorrência na própria Polícia Civil. Certo, professor, Tá? obrigado. Nada. Professor, boa noite. Oi, boa noite. Bem, só uma dúvida não vou dizer que é uma dúvida, mas é a legislação nova da lei. Eu verifico, assim, como operador de direito, que as leis novas que estão surgindo, ao invés de melhorar, ela complica mais ainda. Então, hoje nós estamos aí o crime contra a honra, que ele fica que era condicionada, se torna incondicionada. Contudo, dependendo da parte que você está, você vai ter que interpretar se foi em razão dela ser mulher, se você tiver pela vítima, e se você tiver em defesa do autor, você vai tentar desclassificar essa ação incondicionada para condicionada. Vamos colocar um crime de ameaça, um crime de calúnia, né? Porque vai ter que comprovar e fica meio subjetivo. Então, os nossos legisladores, infelizmente, fazem a lei já para com as brechas da lei, né? É o meu ponto de vista, né? É mais um esclarecimento, não é mais uma dúvida. Não, isso sempre foi, né? Sempre foi assim. A defesa sempre buscou brechas para tentar deslegitimar uma acusação. Por isso que o Estado tem a presunção de inocência, né? E o Estado tem o ônus de acusar e de provar aquilo que acusa, e também as nulidades no processo, porque já que o Estado acusa, então o Estado, além de tudo, tem a obrigação também de cumprir com as formas que estão estipuladas pela própria lei que ele, Estado, instituiu. Né? Até concordo, mas se o objetivo era tornar a lei do feminicídio mais rigorosa, para que não ocorra da forma que está ocorrendo no nosso cotidiano, no dia a dia, ele fazendo, o legislador, na verdade, ele abriu mais um leque de subjetividade do que efetividade. Então, acredito que essas novas normas no tribunal, o advogado ele consegue várias
possibilidade de anulação, de flagrante preparado, forjado, seja qual for. Então, você começa a criar um monte de tese, e o que era o objetivo da lei, que era garantir a segurança da mulher, propriamente dita, ela cai por terra. Então, você vê outros países aí, tá dizendo que não vai tirar a lei de feminicídio, não existe mais. E o Brasil está enfraquecendo. Pelo menos que eu estou vendo, ele está enfraquecendo. Em vez de ser mais rigoroso, ele cria mecanismos para que se torna, como outras leis, aí, banalizar a própria lei. Tem que ser mais incisivo, direto. Não deixar esse arcabouço de subjetividade para poder se safar as outras pessoas que cometem esse tipo de delito. Todo dia na televisão você verifica isso aí. É um atrás do outro, um atrás do outro. Obrigado, professor. Mas no caso que da violência doméstica contra a mulher, essa regra é proveniente de tratados, né? A legislação nos outros países é semelhante. No nosso exemplo aqui, a Convenção Americana de Enfrentamento à Violência contra a Mulher descreve, né, que a violência de gênero ocorre quando a vítima só foi vítima pela condição dela de mulher. E cada país não tem como trazer uma regra puramente objetiva, porque os próprios documentos internacionais trazem esses parâmetros muito abertos. Tá? Não é só aí. Se pegar, por exemplo, a Convenção de Palermo, que obriga os estados a reprimir o crime organizado. A definição de organização criminosa da Convenção de Palermo é praticamente igual a que nós adotamos aqui na 12.850. É um conceito também complicado, né? Porque tem que tratar a organização criminosa como uma estrutura com divisão de tarefas, com subordinação, com objetivo de lucro. Assim, praticamente descreve uma empresa destinada a obter lucros ilícitos, né? Então, não é assim, não é simples, mas também não é um problema só nosso. Tá? Se pegar o Código Penal espanhol, por exemplo, traz uma descrição muito semelhante ao nosso, o italiano, né? Portugal. Para escrever os crimes contra outra pessoa, nós fomos ver lá como é que é a definição dos outros países. E é assim também. Tanto é que o caso que eu descrevi ontem lá da Espanha, da mãe que matou a filha e foi condenada por feminicídio, é porque a distinção é aberta também. Quer dizer, a mãe matou a filha porque queria que ela não tivesse acesso à educação por ser mulher. Né? E a definição legal é a mesma. Então, é complicado, é difícil. A gente não pode, ao mesmo tempo, a gente não pode desprezar essas qualificadoras, essas circunstâncias subjetivas. Né? Então, assim, quem mata por vingança tem que ter uma punição diferenciada, por exemplo, né, de quem mata numa briga de bar. Né? Não dá para equiparar. Mas, por outro lado, também essas circunstâncias subjetivas são problemáticas. Né? Aí o trabalho é do legislador. É que eu falo, o conceito que eu vejo que o legislador até que não errou no conceito do que é a violência de gênero, mas sim na forma como expôs alguns dos crimes que permite essas interpretações que são legítimas, como, por exemplo, no caso da lesão corporal. Uma outra coisa semelhante aqui, um caso semelhante, o stalking, o crime de perseguição. O crime de perseguição, ele pode ser praticado por meio de ameaça também. Tá na elementar do stalking a possibilidade de ser praticado por ameaça.
E o stalking é até mais grave que o próprio crime de ameaça. Só que no caso do stalking, a ação continua a ser pública condicionada. O legislador simplesmente ignorou o stalking, o 147A. Agora nem lembro se é 147 ou 146A, não lembro agora. Mas o crime de perseguição, ele continua a ser de ação pública condicionada à representação. Mesmo podendo ser praticado por ameaça e mesmo sendo mais grave do que o próprio crime de ameaça. Então, a lei deveria também ter modificado a ação penal do crime de perseguição para ação pública incondicionada também. Né? E, além de tudo, o crime de ameaça já previa, antes da nova lei, já previa, né, a possibilidade de ser praticado contra a mulher pela condição de mulher. Tá? Tem a causa de aumento de pena, mas não muda a natureza da ação penal. Tá? Bom, correr aqui, tá um calor infernal aqui em Brasília. Vamos lá, contravenção de vias de fato. Né? Vias de fato é uma contravenção, são aqueles casos de agressão que não tem definição legal, a lei não diz o que é vias de fato, ela fala que praticar vias de fato é contravenção. Né? Mas, assim, vias de fato são agressões que não resultam em lesão corporal. Então, assim, se uma pessoa agride fisicamente outra, não resulta lesão leve, não resulta lesão grave, nem gravíssima, por exclusão é contravenção de vias de fato, um empurrão. Uma pessoa que empurra a outra, ela não cai, não sofre qualquer tipo de lesão, então, vias de fato. Né? No caso de vias de fato, também, né, sofreu alterações pela nova lei e teve uma majorante no caso de ser a vítima de vias de fato mulher em razão da sua condição de gênero. Tá? Então tem a nova majorante aqui e o Supremo Tribunal Federal já vem decidindo que no caso de vias de fato contra mulheres praticadas no âmbito da violência doméstica, não corre perante os juizados especiais criminais, mas sim perante as varas especializadas em violência doméstica, tá? Que, se não tiver, aí é uma vara criminal comum, tá? Mas se não tem a vara especializada em violência doméstica contra a mulher, então vai para uma vara criminal comum. O importante é que não se aplica o juizado especial criminal, não se aplica o rito sumaríssimo, tá, para caso de vias de fato praticado contra mulheres. Bom, competência de vias de fato, justiça estadual comum, titular da ação é o Ministério Público, né? Entendimento também que mesmo nas vias de fato, sendo uma contravenção penal, a ação é pública e incondicionada. E agora falar das alterações na Lei de Execução Penal, antes de acabar o tempo aqui. Várias mudanças aconteceram, né, na Lei de Execução Penal. Então, quando fala em execução penal, nós estamos tratando de alguém que já foi condenado, né, e, portanto, a condenação que interessa aqui é a data, não da condenação, mas o que interessa aqui é a data em que o crime foi praticado. Tá? Regra semelhante à progressão de regimes. Né? Quando houve aquela mudança de progressão de regimes, que quando se tornou a progressão mais rigorosa para condenados por crimes hediondos,
a aplicação se dava para aqueles crimes praticados a partir da mudança da lei. Tá? Então, aqui, alteração dos direitos do preso. Né? Primeira alteração é que, para suspender ou restringir direitos do preso, né, o responsável é o juiz da execução penal, não mais o diretor do estabelecimento. Tá? Então, tem aquelas regras lá da lei de execução penal que, para suspender ou restringir alguns direitos do preso, tá? No caso de falta, quando não for caso de falta grave, o próprio diretor pode determinar. Agora, se o condenado praticou o crime no âmbito da violência doméstica contra a mulher, então a restrição e suspensão de direitos é determinada pelo juiz da execução penal. Tá? Direito de visita. Então, a nova lei proíbe que presos condenados possam usufruir de visitas íntimas ou conjugais. Tá? E essa vedação, lembrando que ela se aplica apenas a crimes relacionados às alterações. Tá? Então, novamente, só para feminicídio, lesão corporal, ameaça, crimes contra a honra e contravenção de vias de fato. Para outros crimes, ainda que praticados contra mulheres, não se aplica. Tá? Porque tem que sempre lembrar que essa condição da vítima ela não está prevista em todos os tipos penais. Então, a interpretação tem que ser restritiva. Bom, a interpretação estrita do termo preso limita a aplicação apenas a homens, tá? Mas ainda que a vítima tenha sido mulheres trans, também, tá, deve ser aplicada essa restrição. Bom, transferência compulsória do preso. Né? Tem um erro de digitação aqui. O artigo 86 prevê que o preso que cometa violência contra a mulher seja transferido para unidades prisionais mais distantes, né? Com o intuito de proteger a família e os familiares. Tá? Então, essa medida se aplica a crimes de violência doméstica praticados durante o cumprimento da pena. Tá? Por que pode parecer óbvio, né, que eu vou falar? Porque se está na lei de execução penal, não dá para aplicar essa regra para quem ainda não foi condenado. Então, assim, alguém praticou lesão corporal contra a esposa. Essa pessoa é condenada. Ela não vai ser transferida para cumprir pena num outro estabelecimento, porque essa lesão não foi praticada durante a execução da pena. Tá? O intuito aqui é a transferência naqueles casos em que tem a saída temporária, por exemplo, um livramento condicional, tá? O próprio direito de visita, né, ao preso, e ele agride, pratica agressão contra a mulher, né, pratica violência doméstica contra a mulher no cumprimento da pena. Aí sim. Então, se está em livramento condicional, o livramento condicional é revogado, não só o livramento é revogado, como ele ainda é transferido para um lugar distante, né? Contrariando a própria regra geral da lei de execução, que diz que o preso tem que cumprir pena o mais próximo possível do núcleo familiar. Excepcionalmente, é que ele vai cumprir pena em lugar distante. Tá? Então, essa transferência ocorre que é para inibir a continuidade da prática
de violência. Tá? Alguém levantou a mão aí, que eu vi um barulhinho? Bom, aqui novamente, né, mudança de novo na progressão de regime. Então, se o condenado primário por feminicídio tem que cumprir 55% da pena para progressão. Tá? Esse percentual se insere lá naquela tabela que foi instituída no pacote anticrime, né? E aí, na ausência de previsão para quem foi condenado por feminicídio e se for reincidente, tá? Aí não pode ter a vedação ao livramento condicional. Por quê? Porque não tem previsão na lei. A lei não prevê, né, a vedação do livramento condicional, né, para apenados reincidentes. Tá? E, desculpa, então não pode ser apenas não pode ser realizada aí uma analogia para abranger. Então, assim, o legislador criou tantas hipóteses que deixou uma de fora, e quando deixa essa de fora, vai ter que aplicar a mais próxima da hipótese que ficou de fora, só que menos rigorosa. Tá? Implementação da monitoração eletrônica. Então, no caso aí, uma das hipóteses então de aplicação de tornozeleira eletrônica, de monitoramento, é a saída temporária de presos que tenham sido condenados por violência doméstica. E a lei é muito clara, né? Essa monitoração ocorre quando houver saída temporária e livramento condicional. Tá? E a legislação também restringe para saída temporária para crimes hediondos. Tá? Não para crimes contra a mulher que não sejam considerados hediondos, que no caso é o feminicídio. E houve a mudança do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, né, que já havia sido incluída na Lei Maria da Penha em 2018, e a pena foi aumentada para 2 a 5 anos. Então ela ficou mais severa, né, para casos de descumprimento. Lembrando que o feminicídio, quando praticado em conjunto com o descumprimento de medida protetiva, a pena é aumentada, a pena do feminicídio é aumentada, não tem concurso de crimes. Tá? Para os demais crimes, tá, não existe a previsão de aumento de pena pelo descumprimento de medida protetiva. Então, para demais crimes, então, se o agressor tinha uma medida protetiva, ele desobedeceu e agrediu a mulher. Aí tem concurso de crimes, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Tá? Então, com essa mudança, o que acontece? O crime de descumprimento de medida protetiva, que era um crime de menor potencial ofensivo, né, passa a ser um crime que não comporta mais a 9.099, então não tem mais transação penal, não tem suspensão constitucional do processo, e pode ter a aplicação da NPP desde que seja um descumprimento sem violência ou grave ameaça. Se o sujeito descumpriu uma medida protetiva ameaçando a vítima, aí não cabe a NPP, porque a NPP não pode ser praticada, né, quando houver violência ou grave ameaça. Tá? Mas se é, por exemplo, um descumprimento de medida protetiva, em que o sujeito continua mandando mensagens para a vítima, aí cabe o acordo de não persecução penal. Tá? Por fim, o artigo 394-A determina que
crime de violência contra a mulher tem que ter prioridade de tramitação, o que é um problema, porque outras leis também, você tem o Estatuto do Idoso que determina prioridade. A lei Henri Borel também determina prioridade. O ECA determina prioridade. Agora, a nova lei tudo determina prioridade. Então, você tem tantas prioridades que acaba que o que não é prioridade vira exceção, né? E isenção de custas, né, para a mulher que é vítima de violência. Então, exceto nos casos em que há má-fé, a mulher, quando vítima de violência doméstica, tem garantido o acesso à justiça sem custas processuais. Bom, foram 28 slides hoje aqui. Vamos lá, estou à disposição. Professor, o senhor me ouve? Escuto, ouço sim. Uma boa noite aos colegas. Professor, sobre os crimes contra a honra, eu fiquei com uma dúvida, porque eu lembro de quando eu estudei que a gente tem nos crimes contra a honra aqueles que são praticados lá, divulgados, né, em redes sociais, que aplica-se em triplo a pena, e quando é cometido contra a mulher, né, em razão da condição do sexo feminino, ele aplica em dobro. Na prática, ou de acordo com a jurisprudência dos tribunais, aplica-se os dois? Ou eu fiquei na dúvida? Assim, o Código Penal ele é muito claro, né? Havendo concurso de causa de aumento, o juiz tem que aplicar aquela que aumenta mais. Né? No entanto, a jurisprudência vem flexibilizando isso. Por quê? Porque isso é uma regra que está no Código Penal. E aí, em algumas decisões, no STJ, a decisão diz, olha, mas existem casos em que essas causas de aumento estão em leis especiais, leis específicas. E aí não seria conveniente, seria lógico a gente ignorar a causa de aumento que está nessa lei especial e ficar só com uma que está no Código Penal, por exemplo. Até porque são assuntos bem diferentes. Então, se pegar, por exemplo, vamos pegar aqui no próprio crime, vou pegar o crime de puta, agora fugiu aqui, mas vamos lá, o crime de trânsito. No caso de crime de trânsito, você tem aquele monte de causa de aumento de pena lá. Se não tem habilitação, se está sob efeito de álcool ou substância análoga, se a pessoa está impedida de conduzir veículo automotor, porque essa pessoa pode ter habilitação, mas está impedida. Tá? Ele fala, pô, o cara incidiu em 3, 4 causas de aumento, vai aplicar uma só. E a proporcionalidade? Então, se ele tivesse incidido em uma, em 2, 3, 4, vai ser a mesma coisa. Então, excepcionalmente, quando a gente tem ali várias causas, vamos pelo menos aplicar 2. Tá? Mas isso não é o que a lei diz. Tá? A lei diz que no concurso de causa de aumento, o juiz tem que ficar com a maior, aquela que mais aumenta. Mas aí, então, essas decisões são decisões isoladas, não é a regra. A regra é que tem que ser aplicada uma única causa de aumento. O que pode acontecer? Né? Pode e acontece. Na primeira fase da aplicação da pena, que o juiz analisa todas as circunstâncias do crime para a fixação da pena base, aí o juiz pode pensar, bom, eu tenho aqui 4 circunstâncias que configuram causa de aumento e eu só posso ficar com uma. Para não desprezar as outras 3,
Eu vou trazer essas outras 3 para a primeira fase, para que a pena base fique mais próxima da pena máxima, logo de cara. Aí eu vou para a segunda fase, agravantes, atenuantes, e depois vou para a terceira fase, causa de aumento e diminuição, e eu aplico uma só causa de aumento. Mas eu trago as outras causas de aumento para a primeira fase de aplicação, né, para que a pena base fique maior do que o mínimo, e aí sim manter uma certa proporcionalidade, porque senão não faria sentido, né? A pessoa incide em várias causas de aumento e incide uma. Aí, se ela tivesse incidido em uma só, a pena seria a mesma? Ficaria desproporcional. Um fato mais reprovável tem a mesma pena do menos reprovável. Então, na prática, é isso, né? O juiz já com um pouco mais de experiência, ele já olha ali, eu vou trazer umas causas de aumento, não vou chamar de causa de aumento, mas vou chamar de circunstâncias do crime. Vou colocar no 59, que é a primeira fase. E uma eu deixo para o final, para aumentar a pena. Entendi, professor. Então, em via de regra, vamos supor, um crime de injúria praticado por meio de uma rede social contra uma mulher. Vamos supor que é o marido praticou esse crime contra a esposa. Na regra, então, aplicaria a pena o triplo, que seria a maior. Isso. Seria a causa de aumento que tem a maior aplicação ali, que no caso é o triplo. E não a que é em razão da condição de ser mulher, do sexo feminino, no caso. Em via de regra, né? Que aí, no caso, tem essa flexibilização que o senhor comentou agora. Mas aí o juiz pega a condição da vítima e coloca na causa na primeira fase entre as circunstâncias do crime. Uhum. Para que a pena base fique um pouco maior. Sim, entendi. Não, perfeito, professor. Muito obrigada, viu? Tá, nada. Annelise? Annelise levantou a mão. Desculpa, eu acho que eu bati sem querer, professor. Perdão. Tá. Boa noite, obrigado. Boa noite. Mais alguém? Ninguém? Bom, então... professor, a lei ficou tão confusa que ninguém nem tem pergunta. Pois é, né? Não, nós tivemos que 3 dias para fazer o parecer, né? Porque vem tudo em cima da hora e também assim, tem coisa que deixou que passou pela pressa e só depois na hora de escrever o livro que surgiram, né? Não, mas apesar é um caso, é uma lei polêmica, né? Aquela que não é polêmica. E vocês estão de parabéns por ter desmiuçado e é complicado explanar para que os operadores do direito tentam o mínimo entender, né? Para ter uma fundamentação. É bom que vai ter serviço para todo mundo, né? Seja pelo réu, seja pela vítima, né? Então isso aí vai de cada um. Mas vocês estão de parabéns, a Elza está de parabéns aí, professores, tudo que explanaram veementemente a lei, explanou de maneira bem direcionada para que tenham pelo menos uma gotinha no oceano de conhecimento, né? E o resto é com cada operador de se aprofundar mais ainda. Então, de parabéns. Obrigado, professor. Obrigado. É isso, estudar, ler bastante, questionar. Uma coisa que eu sempre falo é questionar. Não é porque um autor pensa uma coisa que está certo, não é porque o STF diz uma coisa que está certa, né? O argumento de autoridade, a gente nunca pode se guiar por argumento de autoridade, sim pela autoridade do argumento. Sempre ver aquele argumento que é o melhor. Tá? Bom, vamos ver aí, né?
se os cursos online vão continuar. Se continuar, provavelmente eu devo oferecer. Ano passado eu ofereci direito penal médico, direito penal tributário, teve de ANPP, o curso de ANPP, desculpa, foram 6 reuniões hoje, foi difícil. Enfim, e tem a pós-presencial, né? Para quem tiver oportunidade, que tiver interesse, tem a pós-presencial, tanto na ESA Central como na ESA Santo Amaro, ali na Zona Sul também. Deve começar esse ano. Caso vocês queiram, né, mais cursos desses curtos online, é só na pesquisa de satisfação colocar ali, né, porque agora mudou com a mudança da direção, né, a ideia é que a gente continue com esses cursos. O curso de Direito Penal Médico foi bem legal, foram 4 dias de aula, né? Eu e a professora Flávia Siqueira, lá da FGV, foi bem bacana. Se tiver a possibilidade, nós podemos repetir, sim, tá? O direito penal esse eu gostei, viu? Tá. Esse direito penal médico, se fosse esse novamente, seria de grande valia, ainda mais na atualidade, né? Sim. Foi muito bom. O de direito penal tributário foram 2 edições, também foram 4 dias de aula. Aí o segundo veio o primeiro e aí depois foi solicitado aí para a gente fazer o segundo, tá? E o de NPP também, né? O de NPP foi bem bacana também. Quem levantou a mão? Rebeca? Oi, professor, boa noite. Só para agradecer pelas aulas, a explicação foi muito clara, só que só me fez também querer, que eu fiz, né, enquanto estava aqui na sua aula, eu comprei seu livro, especificamente sobre a nova lei de feminicídio, justamente porque, mesmo 3 dias, eu acredito que para a maioria de nós é um assunto que, quanto mais a gente lê, mais a gente vai pensar sobre outra questão, porque acho que quando saiu a nova lei, muito se discutiu acerca da punição, de transformar em um crime apartado e aumentar a punição, chegar a 40 anos. Muito se falou sobre isso e esqueceu realmente de discutir, talvez com a força que deveria, questões sobre que você apresentou aqui na aula, da lesão corporal, enfim, ameaça, essas outras demandas. Então, como é um tema que eu acho que a gente está, mesmo com essa nova lei, a gente está em eterna construção, porque existe até conceitos errados que a gente vê em relação a feminicídio, a femicídio, a matar mulher, enfim, eu vejo isso desde sala de aula em relação a se eu mato uma pessoa sem saber que era mulher, eu posso responder, enfim, ou se eu mato pensando que era minha esposa, enfim, aí o erro sobre a pessoa, todos esses olhares sobre o mesmo assunto. Eu acho importante a gente ter esse... Então, esse livro vai ser aquela consulta, não vai ser um livro de leitura corrida, vai ser um livro de retorno e volta e vai, e tem que ver de novo, assim como seriam as aulas, que eu acho que ficam disponibilizadas, se eu não me engano, pelo que eu entendi no e-mail, ficariam disponibilizadas no Classroom pra gente, não sei se ficam, mas enfim, de qualquer jeito, te agradeço. Sim. Porque eu acho que é o tipo de assunto que a gente, quanto mais a gente assistir, mais a gente vai observar um ponto diferente, então eu te agradeço pelas aulas e pela oportunidade também de ser online, para quem não está em São Paulo, como é o meu caso, por exemplo. Obrigada. Nada. Laura, levantou a mão. Professor, boa noite. Primeiramente, agradecer a aula. O senhor poderia deixar aqui o link do livro do senhor, por gentileza? Tem mais outros colegas também pedindo aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho, já passo. Só um minuto. Obrigada, professora. Obrigada, Rebeca, também. Outra coisa também que... Eu só mandei o link do Nova Lei do Feminicídio, porque os outros estão em pré-venda, e ele vai conseguir um desconto pra gente. Então, os novos... Assim, faz o seguinte, eu vou postar no Instagram os cupons dos livros que estão em pré-venda, tá?
Então, se quiserem seguir lá, deixa eu só ver aqui para não me perder. O link está aqui, tá? Feminicídio, isso. Se alguém quiser me seguir lá no Instagram, é Martinelli João Paulo. Eu vou postar o cupom da editora. Eu pedi, inclusive, para... Acho que deve ter... Acho que até amanhã eles mandam. Enquanto eu estava conversando aqui, eu mandei uma mensagem, pedi para mandar. Então, era isso. Tem o livro da parte geral, indo para a 10ª edição, tem os crimes contra a pessoa e o feminicídio, e tem um outro meu, que esse é só meu, que é o da lei das bets, né? Que também foi mais de 200 páginas aí de estudo e de reuniões aqui no Ministério da Justiça. Eu peguei, compilei tudo, as resoluções, expliquei as resoluções do Ministério da Fazenda para fazer um livrinho também sobre o tema da lei das bets, tá? O Insta vou colocar aqui, então. Martinelli João Paulo. TikTok, o resto eu não tenho. É Instagram e LinkedIn que eu costumo usar. Tá? Então, nos vemos aí em outros cursos, tá?